Então, Vitor, é assim, ó, como a gente sabe, eles querem, né, complicar para que eles, né, eliminem candidato, porque imagina se todo mundo acertar, né, a dificuldade que vai ser de eles classificarem. Então, aqui nessa questão, ele queria qual era a voz verbal. Então, eles colocaram essa oração. Nessa hora, ela se conhece menos. Eles já deslocaram o pronome, né, da ordem direta, que teria que ser conhece-se, né? Não foi de propósito, existiu aqui uma palavra atrativa, por isso que ele saiu daqui. Você, não sei se você sabe, ênclase, próclise, mesóclise, existem palavras atrativas que obrigam a trazer o pronome, tá? Então, ele saiu dessa posição e veio para cá. E aí, o que ele fez? Ele fez porque existem outras vozes verbais que se confundem, né? Que é isso aqui, ó. Eles colocaram essas questões, ó, debateram-se soluções para os problemas, considera-se inaceitável, renova-se a sociedade, comprovou-se a eficácia, investiga-se o impacto. Então, ali nessa questão, não bastava só você saber que a colocação está fora, né? Você tem que saber qual o tipo de voz verbal. Na primeira, ela era uma voz verbal reflexiva. O sujeito estava fazendo e recebendo a ação. Para que a gente não se enrosque, não erre nessa questão, a gente vai ter de colocar esta oração na voz passiva analítica. Por quê? Eles te apresentaram na voz passiva sintética. O que é a voz passiva sintética? Tudo que é sintético na língua portuguesa é menos, o que é analítica é mais. Então, sintético é como se fosse uma oração reduzida, analítica é a oração desenvolvida. E aí, nessa questão, quando você tem a terceira pessoa do singular ou plural, mais a partícula C, e aí ela faz a pergunta como se fosse um objeto direto, na verdade, o cara que está aqui é o sujeito da oração. Por quê? Porque ele está na voz passiva sintética. Eu fiz o que aqui para você entender rapidamente? Passei para a voz passiva analítica. Ó, debateram-se soluções. Então, na voz passiva, eu vou passar para a voz ativa. As soluções para os problemas energéticos foram debatidas. Não precisava nem completar tudo isso aqui. Bastava eu falar e ver isso aqui, ó. As soluções foram debatidas. 2 verbos, verbo auxiliar, voz passiva. E aí eu posso ter quem faz ação, né? Nesse momento, o que eles fizeram? Eles não colocaram, porque senão ficava fácil de você perceber que não era uma voz reflexiva, porque a voz reflexiva o sujeito faz e recebe a ação. E aqui eu tenho essa possibilidade, então eles complicaram. Ó, considera-se inaceitável a falta de transparência. A falta de transparência é considerada inaceitável. Olha essa aqui, renova-se a sociedade constantemente ao longo do tempo. A sociedade é renovada. Quem renova? A sociedade. Quem é renovada? A sociedade. Então, essa aqui é a voz reflexiva. Mas perceba que, por que eu perguntei de recurso? Porque não necessariamente, né, seria uma voz reflexiva. Se eu colocasse um agente aqui, esse agente fosse diferente do sujeito, ela seria uma voz passiva. Percebeu? Por exemplo, se eu colocasse, renova-se a sociedade constantemente ao longo do tempo. A sociedade é renovada constantemente ao longo do tempo pelos, sei lá, prefeitos. Ela já não ia estar na condição que eles estavam exigindo. Então, eles vão dificultar mesmo. Então, você tem que ter o quê? Subterfúgio para poder enxergar, né, essa diferença. Olha aqui, ó, a eficácia das novas metodologias foi comprovada. Que é referente a essa aqui, ó, que acabei comendo bola e não coloquei, ó. Investiga-se o impacto das mudanças climáticas nos ecossistemas. O impacto das mudanças climáticas nos ecossistemas é investigada, entendeu? Então, aqui também é o sujeito diferente do agente. Então, todas essas não seriam a resposta seria nessa aqui, ó, nesse renova-se a sociedade. Eu não sei se você conseguiu compreender, é realmente um pouquinho complexo, mas você vê que ele usa todo o subterfúgio para poder confundir o candidato, mas se você tiver firme, né, e saber, né, de fato como resolver, você não vai ter dúvida, tá bom? E aí a gente combina se você quer fazer aula desde o começo, se você quer fazer só a parte da resolução das provas, é uma boa, mas você tem que fortalecer, você tem que saber como é que resolve aquilo ali, tá bom? É só para você ter uma ideia. Até mais!